A cobertura Gregário Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e essa semana, mais uma vez, a gente está super envolvido com o Tour de France. Eu espero que você tenha curtido, que você esteja curtindo as nossas publicações aqui diárias, etapa por etapa, sempre comigo, com o Nicolas Sessler e alguns convidados muito especiais. Enquanto isso, o nosso episódio de sexta-feira segue falando de outros temas, segue saindo um pouquinho aí da esfera do dia a dia do ciclismo. Essa semana a gente republica uma conversa que a gente teve com a doutora Paula D'Austella no episódio 81, Cannabis. A gente rebatizou esse programa, inclusive, para Cannabidiol. A gente entendeu com o tempo e com a repercussão do programa que essa seria a melhor forma de dizer o que esse programa se presta, qual que é a informação que a gente coloca aqui para você sobre essa substância que cada vez mais vem sendo compreendida e utilizada na medicina terapêutica. A doutora fala sobre todos esses aspectos, uma conversa muito clara, muito esclarecedora e é parte do que a gente acredita aqui na Gregário Cycling, de trazer informação para você. Ela foi recebida pelo Álvaro Pacheco, pelo Nicolas Sessler, uma conversa muito legal que você escuta a partir de agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Doutora Paula D'Austella, privilégio ter a senhora aqui conosco no Gregário, como uma pessoa que está estudando de forma acadêmica profunda, com graduação, com pós-graduação, observando a medicina em geral, mas com um pouco mais de atenção nos derivados de cannabis. Bem-vinda, Gregário Cycling. Muito obrigada, Álvaro, muito obrigada, Nicolas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro podcast, acho uma invenção maravilhosa. Vai ser um prazer contribuir no dia de hoje para melhorar a informação dos nossos ouvintes. Doutora, eu gosto de começar sempre com uma pergunta que é a seguinte: quem é a doutora Paula D'Austella em 200 caracteres? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu sempre tenho muita dificuldade em me definir, mas eu posso contar um pouco da minha história e talvez a definição final fique para vocês. Eu acho que dentro, do processo de toda da medicina e da busca que eu tive por respostas relacionadas à saúde, à espiritualidade, à alimentação, foram sempre tópicos que sempre chamaram muito a minha atenção, e me chamava a atenção o fato de que dentro da medicina a gente estuda muito pouco essas três situações da nossa vida cotidiana, que são muito importantes para nós, e nós temos muito pouco sobre isso na faculdade de medicina, com situações que se relacionam completamente à nossa saúde. Quando eu me formei em medicina, eu via que eu não sabia o que fazer, na verdade. Foi uma situação, assim, super angustiante na minha vida, porque eu via todos os meus colegas saindo da faculdade, já sabia que residência ia fazer, etc e tal, e eu engasgada, porque eu olhava, assim, aquele cenário e falava, puxa vida, os médicos estão doentes de certa forma, e os pacientes estão doentes, e eu não estava achando um ponto de equilíbrio que me cativasse em nenhuma área naquele momento. E eu saí em busca de respostas, acabo morando fora, fui morar na África por um tempo, inclusive fazer trabalho voluntário, morei na Ásia, tive contato com umas elas, tive contato com a medicina mais natural, tive contato com o yoga, na época, inclusive, fui vegetariana, hoje não sou mais, mas talvez uma boa definição dentro disso tudo seja uma buscadora e uma metamorfose, porque durante todo esse processo eu mudei muitas vezes, eu tive a graça de conseguir mudar, assim, de achar bom mudar. Então, dentro da própria medicina, eu mudei, eu acabei fazendo radiologia e diagnóstico por imagem, com foco em ultrassonografia geral, a minha pós-graduação em neuro-oncologia, depois eu fui trabalhar com medicina funcional, que é uma medicina muito interessante em relação a como ela aborda, as doenças e os tratamentos são muito
diferentes dos tratamentos convencionais. Então, a gente tem uma abordagem muito mais relacionada à reeducação do paciente em todos os termos de saúde, né? Lembrando que a gente fica doente pelo nosso estilo de vida e não só pela nossa genética, como a gente costuma acreditar. Então, nosso estilo de vida é o grande gerador de saúde e de doença, né? E eu via que isso a gente não tinha na faculdade. Eu fui em busca dessas respostas, por isso que eu morei fora, mas de fato quem me respondeu isso foi a medicina funcional, onde a gente entende hoje, eu sei por que a gente fica doente, eu entendo essa relação da doença na nossa sociedade. E a cannabis, ela entra num lugar muito interessante, assim, de muito mais tarde eu acabei tendo um relacionamento com uma pessoa que tinha um tumor neuro-oncológico, por isso que eu fiz até a minha pós-graduação nesse assunto. E ela me abriu outras portas, outros caminhos, onde a medicina funcional e a cannabis, elas se encontram de forma muito inteligente e muito equilibrada, na verdade. Doutora, é inegável que a medicina farma e a penicilina, os antibióticos e as vacinas, ou seja, criações de laboratório, tiveram um benefício fundamental para a qualidade de vida, para a extensão de tempo de vida de todos nós. Mas, em algum momento, ela começou a trabalhar menos para a saúde e vale um questionamento de resgatar coisas do passado? Acho que sim, eu acho que essa abordagem, né, muito crua e fria da medicina, onde o paciente ele tem um sintoma e ele busca por um tratamento que se relaciona àquele sintoma, é uma falta também de visão, né, do quão integrados são os sistemas do nosso organismo e de quanto que essa procura pela pílula mágica, pelo tratamento, né, que na verdade não curam, né, eles, como você bem disse, causam uma extensão na longevidade, a gente pode viver muito mais tempo com aquela doença que antes, né, talvez a gente morreria numa idade mais precoce. Eu acho que, de uma certa forma, a tecnologia ela é maravilhosa, ela serve para isso, mas se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não entender como é que a gente fica doente como seres humanos, como espécie, a gente vai estar sempre doente. Então, a gente pode ter tratamentos maravilhosos, a gente tem um aspecto da própria medicina que não cura, os tratamentos não são curativos da grande maioria das doenças crônicas, né? Então, essa cronicidade de doenças que virou uma epidemia hoje na nossa sociedade se relaciona 100% ao nosso estilo de vida e essa medicina também que busca resultados apenas a sintomas e não as causas que nos deixam doentes. Doutora, a cannabis, e me corrija por favor, tem 400 substâncias possíveis de serem extraídas e derivadas. Por que o interesse, o que essa jornada de estudo e de experiência clínica com a cannabis trouxe para a senhora? Olha, na verdade foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida em termos profissionais, assim, eu sou muito feliz e realizada hoje com o que eu estou fazendo. Eu decidi estudar cannabis por conta desse relacionamento que eu tive com esse paciente, né, que tinha um tumor no cérebro. Muitas pessoas não sabem, mas os tratamentos neuro-oncológicos, eles são muitas vezes limitados e não tem cura para certos tipos de tumores. E eu comecei a buscar outras coisas e por intermédio de um vídeo, eu acabei assistindo um documentário que se relacionava à alteração do sistema endocannabinoide nos tumores neuro-oncológicos. A partir daí, aquilo chamou muito a minha atenção e eu comecei a estudar ativamente a cannabis, suas possibilidades terapêuticas. Eu comecei a ir nos congressos mais importantes que existiam sobre o tema, que não são congressos de cannabis, são congressos, muita farmacologia envolvida, não médicos. Tinha eu e mais um médico, muitas vezes, assim, éramos só nós 2 ou 3, e explorar esse sistema. Quando eu descobri que esse sistema se relaciona a todos os sistemas do corpo, foi impossível não me apaixonar pelo assunto. Então, a cannabis em si, ela é uma ferramenta. Nós, médicos, a nossa atenção principal deve ser dada ao sistema endocannabinoide, que não foi, né? A gente não teve essa educação na faculdade de medicina. Nós e todos os profissionais da saúde temos uma deficiência no entendimento de um dos sistemas mais importantes do nosso corpo, que é o sistema endocannabinoide. Pelo fato de ter cannabis no meio dele, né? Provavelmente ele foi negligenciado, houve um preconceito, talvez também pelo único fármaco existente até o momento seria a cannabis, de estimular esse sistema, pouca compreensão sobre o assunto. Então, na verdade, assim, eu imagino
que esse cenário vai mudar muito rapidamente, mas do meu ponto de vista, quando a gente engloba esse assunto como um todo, claro que a cannabis ela é o fármaco, ela é a bola da vez. Mas para nós, seres humanos, o mais importante de tudo é a compreensão do sistema que recebe a cannabis, né? Que vai fazer esse recebimento farmacológico do que ela vai nos oferecer. E aí sim, nós temos muito para falar, porque de fato só existe benefício terapêutico porque esse sistema existe. Eu acho que é até um bom starting point do que é esse sistema endocannabinoide e como ele funciona. Quando a gente fala nisso, somente a cannabis impacta nele? Ou, por exemplo, a fitoterapia de outra maneira também poderia ter um impacto através de outras plantas e outros métodos de tratamento? Perfeito, essa é uma ótima pergunta, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é o sistema endocannabinoide, porque ele não é um sistema palpável, né? Eu falo do sistema cardiovascular, você vai lembrar do coração, das veias, das artérias, né? O sistema nervoso central e periférico, você vai lembrar do cérebro, dos nervos e etc. Mas cadê o sistema endocannabinoide, né? Qual que é o órgão principal desse sistema? E ele é tão importante, gente, só que ele é minúsculo, ele é invisível, ele se comunica através de moléculas de gordura. Na verdade, ele é um grande sistema comunicador. Ele é um sistema de comunicação entre o cérebro e o corpo, entre o sistema imunológico e o resto dos outros sistemas. Ele conversa com o sistema gastrointestinal e o sistema nervoso central. Enfim, na verdade, a gente fala em crosstalk, né, que é essa conversa entre todos os sistemas. E o sistema endocannabinoide, basicamente, é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, se a gente não tivesse o sistema endocannabinoide, nós teríamos muito mais dificuldade em estabelecer a homeostase, que é o que a gente chama que é o equilíbrio interno. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos mais quantidade de receptores canabinoides do tipo 1, por exemplo, no cérebro, do que a somatória de todos os receptores juntos, devido à sua importância. Isso é muito importante. Então, o que eu estou falando aqui? Se a gente não tivesse esses receptores, talvez a gente teria uma dificuldade muito grande em equilibrar a excitação neuronal, por exemplo, em ter um equilíbrio da bioquímica cerebral como um todo. O sistema endocannabinoide se relaciona à nossa resposta ao estresse, à inflamação, à reprodução, ao nascimento de novos neurônios, à consolidação da memória, à dor, a praticamente, na verdade, tudo que se relaciona entre o mundo exterior e o mundo interior. Então, o reconhecimento do mundo externo, a nossa modulação das emoções, é um sistema muito, muito, muito importante e impossível de viver sem. Não existiria vida para nós sem esse sistema. Então, ele passa a ser fundamental. E aí, quando você me pergunta, mas, poxa, só a cannabis pode modular ou ativar esse sistema? Não, óbvio que não. Nós podemos aumentar a quantidade dos nossos endocannabinoides, né? Você perguntou como é que ele funciona. Nós produzimos substâncias, inclusive que mimetizam a cannabis, o próprio tetraidrocannabinol, que é o THC, que é a molécula que muitas pessoas acreditam que ela não é medicinal, ela não é terapêutica, porque ela causa, né, aquele conhecido efeito da alteração da percepção da realidade nos pacientes. Mas nós produzimos THC internamente, que se chama anandamida. Na verdade, o nome dela é mais complexo, mas o apelido dela é anandamida. E ananda, em sânscrito, porque por esse motivo, na verdade, que os pesquisadores, inclusive, deram esse apelido para ela, significa felicidade, significa bliss, que é o que muitas vezes as pessoas sentem quando entram em contato com o THC. Então, nós temos substâncias internas que mimetizam a cannabis e nós temos receptores específicos para essas substâncias e também para os fitocannabinoides, que são as moléculas da cannabis. Nós temos os endocannabinoides, que são as nossas substâncias endógenas, e temos os fitocannabinoides, que são os canabinoides provenientes da cannabis. Então, nós temos receptores específicos como nós não temos para muitas outras coisas, e isso também significa, talvez, a natureza, aí a gente não tem todas as respostas, mas um efeito terapêutico importante dessa planta para nós, seres humanos. E temos outras formas de estimular esse sistema. Então, por exemplo, a grande maioria das doenças crônicas, a gente não sabe se é o ovo ou a galinha, né? Quem veio antes. Então, se é uma disrupção do sistema endocannabinoide que provoca aquela doença crônica por disrupção dos outros sistemas, ou se é a própria doença que provoca a disrupção do sistema e ele ajuda na disfunção da doença. Então, por exemplo, várias doenças crônicas estão relacionadas à disfunção do sistema endocannabinoide. As doenças neurodegenerativas, por exemplo, talvez o autismo seja uma doença que também compartilha disfunções do sistema endocannabinoide. E nós temos alguns diagnósticos hoje que a gente pode considerar, por exemplo, uma deficiência do sistema. Então, principalmente doenças que são refratárias a tratamentos convencionais e que, com a cannabis, acabam tendo
resultados muito satisfatórios e até fora da curva, assim, a gente não espera, né? Então, a gente pode estimular o sistema através da atividade física, que é um dos motivos principais que, por exemplo, no meu consultório, a atividade física passa a ser tratamento. Os meus pacientes recebem prescrição de atividade física. Por quê? Porque grande maioria das doenças crônicas a gente pode tratar com atividade física, né? A não ser que o paciente esteja acamado, ele não possa fazer alguma coisa, ou ele tenha uma dificuldade incrível de marcha, alguma deficiência importante de locomoção. De resto, eu sempre tento fazer com que aquele paciente tenha o mínimo de movimento possível, né? Toda vez que a gente se aproxima da nossa genética e daquilo que nos foi moldado para sermos, né? Nós nunca fomos moldados para sermos sedentários, comermos um monte de açúcar várias vezes ao dia. Então, o próprio sistema endocannabinoide é um sistema extremamente antigo e rudimentar. A gente está falando de 600 milhões de anos atrás. Todos os vertebrados têm sistema endocannabinoide. E ele foi moldado junto com nossa genética numa época, por exemplo, que existia muito pouca comida. Então, nós passávamos muito tempo em jejum, nós comíamos gordura animal, nós éramos caçadores, coletores, comíamos de vez em quando uma raiz, de vez em quando uma fruta da estação, mas comíamos gordura animal e comíamos carne. E essa gordura animal é que, de uma certa forma, também ajudou o cérebro a se desenvolver. Então, vamos lembrar que o sistema endocannabinoide é um sistema de comunicação através de gorduras. E a gente vive uma medicina hoje que, basicamente, tem medo de gordura. Se você não sair da prescrição de um cardiologista com uma estatina na mão, talvez você vai se sair infeliz, né? Não sei, tem gente que, né? Agora, vamos parar para pensar o que significa isso numa vida longa de um paciente em que toda a comunicação no sistema é a partir de gorduras e eu tomo, por exemplo, um medicamento que impede a fabricação do colesterol. Nós estamos falando de um conhecimento que você dedicou um bom tempo da sua vida, mas que está disponível há milhares de anos. Por que a cannabis foi estigmatizada com seu uso recreativo, criminalizado e desprezado, talvez na metade do século XX para frente, e toda essa sabedoria, essa capacidade foi desprezada e não utilizada? Você sabe que a cannabis, né, em 1915 até 1930, 1937, se eu não me engano, ela era vendida nas farmácias, inclusive aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu não tenho claro esse número, mas eu acho que em torno de 400 empresas vendiam medicamentos à base de cannabis. O cânhamo nos Estados Unidos era muito forte, competia com o algodão. Então, nós vivíamos, na verdade, nós tivemos uma era em que a cannabis ela foi popular e um momento histórico bastante complexo naquele momento, onde personagens envolveu política, envolveu interesse socioeconômico, envolveu um pouco do preconceito, existia, né, o algodão que competia com o cânhamo, então alguma das duas indústrias precisava sair. Os Estados Unidos dependia do algodão, então sai o cânhamo. Existia o interesse de alguns políticos e pessoas envolvidas naquele momento do governo dos Estados Unidos que por preconceito, desinformação também, imagino, né, e não só má fé, omitiu e mentiu relatos de situações que a cannabis poderia estar causando, enfim, desde homicídios, roubos, pessoas enlouquecendo por usar cannabis, enfim, relatos mentirosos, até que eles conseguem... É uma história bem, bem perversa, na verdade. Junto com a mídia, né, junto com o apoio do jornal, das revistas, da televisão, dos filmes, fazer uma campanha denegrindo mesmo a cannabis de todas as formas. Existia um contexto social e político que era a Revolução Mexicana, também nos Estados Unidos, nesse momento acontecendo, e os mexicanos trazem para os Estados Unidos a forma recreativa da cannabis, onde eles só conheciam a forma medicinal. Então também começa a existir um preconceito em relação né, denominando raças inferiores, como eles denominavam os mexicanos, depois os negros. Então a cannabis ela entra num contexto, né, a gente lembra do jazz, os cantores foram perseguidos, acho que a Aretha Franklin tem uma história com a cannabis. Toda essa parte do jazz foi uma parte importante dos Estados Unidos que representou muito o preconceito que existia em relação a outras etnias e ao uso da cannabis de forma recreativa. Então foi uma mistura, na verdade, de motivos, né? Imagina, anos e anos e anos contando a mesma história, que a cannabis era a porta de entrada para outras drogas, que a cannabis é uma droga violenta, que a cannabis incita a violência, incita o roubo, etc. E que, né, na grande maioria das vezes, pelo menos eu nunca tive um paciente que me relatou que ficou agressivo com o uso da cannabis, muito pelo contrário, né? Acho que 90% dos pacientes querem
deitar, relaxar, ir no sofá, não tem muita vontade de sair correndo, assim, salve alguma outra exceção de algum tipo diferente de cannabis, que faz o paciente ficar mais ativo, né, mas não violento. Então, foi uma mentira que foi contada durante muitos anos que virou verdade. Agora, eu vou bancar o papel aqui do bad cop e jogar para o outro lado. Quais seriam os riscos à saúde de uma pessoa que abusa do uso da cannabis, por exemplo? Por que ela apresenta um perigo? Eu não chamaria de perigo, que eu não acho que ela apresenta perigo. Eu acho que dentro de todas as substâncias que a gente tem tóxicas possíveis e né, disponíveis para os seres humanos, a cannabis é que apresenta menos risco, na verdade. Inclusive metabólico, né, que é o mais importante. Então, por exemplo, o paciente que cheira cocaína, ele tem uma neurotoxicidade, a cocaína tem uma neurotoxicidade extremamente alta, o álcool tem uma hepatotoxicidade extremamente alta, são substâncias que podem causar overdose, fora os medicamentos que a gente tem disponíveis, né? Os pacientes fazem abuso de benzodiazepínicos, de antidepressivos, enfim, tomam a vida inteira, às vezes, sem necessidade. Eu diria que ali, esse ponto é muito mais perigoso do que a cannabis. Metabolicamente, o paciente, ele se fizer uma ingestão muito grande num dia, ele vai ter uma intoxicação, que a gente chama, né? São sinais de intoxicação, então ele pode ter uma paranoia, uma alucinação, isso estou falando assim, numa overdose. Numa overdose de cannabis, o paciente não vai morrer, a gente não tem uma parada cardiorrespiratória na história relacionada com cannabis, então ninguém até hoje morreu por cannabis. O paciente se jogou do prédio depois que fumou cannabis. Vamos pesquisar, tinham outras drogas envolvidas, enfim, não foi a cannabis, esse paciente podia ter outro problema principal de base. Então, claro que a gente tem o uso abusivo, então a gente pode tirar o risco e o perigo, tá? Acho que o perigo não é a palavra, mas a gente tem o uso abusivo. E o uso abusivo, sim, pode ser considerado um problema. Nós temos receptores, né, no nosso cérebro que fazem esse recebimento da cannabis, né, dos efeitos farmacológicos da cannabis. A gente chama esses receptores CB1, CB2. E o THC, né, o tetraidrocannabinol, que é a molécula que ativa esses receptores, e principalmente o CB1, que está relacionado a essa alteração da percepção da realidade, esse relaxamento mental, essa resiliência mental, essa modulação, né, do estresse, da inflamação. Então, muitos pacientes acabam utilizando o THC, por exemplo, da forma vaporizada ou fumada, para redução de estresse diariamente. Então, a gente tem esse tipo de indivíduo. E a gente tem o adolescente, por exemplo, que entra em contato com a cannabis, se delicia com esses efeitos e quer usar desde a hora que acorda à hora que vai dormir. Então, são dois cenários completamente diferentes. Então, cenário 1, o adolescente. Por que o adolescente não deve usar cannabis? Nem uma, nem duas, nem três. Então, o adolescente, ele está num momento muito específico da maturidade cerebral, da bioquímica do cérebro. E ele precisa respeitar esse momento, porque realmente o sistema endocannabinoide não está maduro para receber os efeitos farmacológicos da cannabis, a não ser que a gente tenha uma justificativa médica para isso, né? Você me perguntou do abuso, de um universo talvez até mais recreativo e não médico, porque dentro da medicina, né, do uso médico, é muito difícil o paciente fazer abuso, não há necessidade disso. A gente consegue controlar os sintomas, não 100% das vezes, 99% das vezes, com doses extremamente aceitáveis e quase, né, com ausência de efeitos colaterais importantes. Então, a gente está falando de um uso crônico abusivo errado, né, não do uso médico, certo? Tá. Então, o uso crônico nos adolescentes pode sim causar alterações na bioquímica cerebral, que vão ser muito importantes na vida adulta dele e que pode sim alterar o comportamento, pode deixar esse indivíduo mais apto a ser obeso, a ter compulsões, né, inclusive alimentares, a ter dificuldade de foco, de atenção, de sono, de interação social. Então, eu tenho esse tipo de paciente no consultório, recebo pacientes que iniciaram um uso bem precoce da cannabis e que hoje na vida adulta padecem de alterações, né, ou de sintomas como insônia. Isso é muito comum ver um paciente que começou precocemente a utilizar cannabis e tem insônia. Pacientes que fazem abuso também. Todo aquele efeito terapêutico benéfico da cannabis em relação ao estímulo da fome, a melhora da resposta de estresse, de ansiedade, de sono, passa a ser o inverso. Então, esses pacientes que usam de forma abusiva, muitas vezes ao dia, a cannabis, tendem a diminuir a fome, a ter uma relação, né, diferente com a comida, às vezes, né, param de comer. Eu tenho pacientes que, por exemplo, adolescentes que perderam muito peso por conta por fumar o dia inteiro, não tem fome, não querem ter interação social, tem até uma síndrome motivacional que se relaciona a essa faixa etária, então ele não tem vontade de fazer nada, ele só quer ficar no sofá ou quer ficar fumando cannabis com os amigos. Então, essa faixa etária é uma faixa etária bastante vulnerável e que merece atenção, principalmente quando a gente fala agora de cannabis medicinal
atual, né, e tá virando um tópico cada vez mais comum, né, o que pode, o que não pode e por que não pode, né? Se a gente vai falar para o adolescente que não pode porque ele vai morrer ou ele vai ter um ataque, ele vai lá e fuma cannabis e vê que nada disso aconteceu, muito pelo contrário, ele se sentiu super bem, ele vai continuar usando escondido. E a gente tem que educar, né? Sempre através da educação é o melhor caminho, dos motivos do porquê não, né? Quando ele chegar numa faixa mais madura, numa faixa etária adulta, ele vai poder utilizar se ele quiser. E aí é muito interessante, porque o adulto tem uma relação diferente, né? Eu tenho muito poucos adultos que têm uma relação abusiva com a cannabis. Claro que ela existe, né? Eu não posso falar por todos, mas em termos de experiência no consultório, eu tenho mais adolescentes que fizeram esse abuso e hoje, na fase adulta, chegaram para mim. Então, esse é um clássico. Tenho adolescentes que fazem abuso e chegam para mim na tentativa de redução com o canabidiol, né? Tentando reduzir o uso do THC. E tenho aquele paciente adulto, que foi a opção 2, que faz uso uma vez ao dia, quando chega em casa, à noite, por exemplo, para modular a redução de estresse, para melhorar a interação social com a família, eles falam que é como se fosse assim, o dia se divide, né? E tudo aquilo que ficou do trabalho, toda aquela ansiedade, aquela expectativa que ficou do trabalho, fica no trabalho, e eles podem agora se relacionar em casa, presente e com muito mais paciência, muito mais amor, muito mais interação. Isso é uma fala que acontece muito. E a gente negligencia, olha, quando a gente fala de saúde, o quão importante é para o paciente se sentir assim. Porque existe um tabu em relação ao THC, né? A gente quase tem medo de falar em relação a esse... é o que ele causa em relação a essa alteração da percepção da realidade. A gente não tem um nome específico, porque chapado não é a palavra, né? Não é isso que eu quero dizer. O THC, através dessa alteração da percepção da realidade, da euforia, dessa sensação de felicidade, ou do aumento da percepção do ouvido, do som, do toque, do cheiro, ele pode, muitas vezes, em muitas doenças, ser de extrema valia. Tem um teor que se relaciona à saúde daquele paciente extremamente grande. Estou falando do universo oncológico, estou falando do paciente que está pré-morte, estou falando de um paciente... Eu tenho um casal de pacientes, por exemplo, que iam se divorciar e por sei lá quem, por intermédio, alguém, e o paciente, um deles, experimentou, e os dois começaram a conversar e chegaram no entendimento que eles não conseguiram a vida inteira, por exemplo, de abertura, de poder falar. Então, a saúde, a medicina, a forma como nós tratamos, tende a mudar. A gente está vendo isso acontecer com a própria abertura dos psicodélicos, do MDMA, de uma nova abordagem para a depressão, para esses pacientes em estado terminal, né? Então, a questão da saúde e dessa nova forma de enxergar a medicina também, que extrapola um pouco o que a gente está acostumado, né? Ela está se colocando hoje para nós, e a tendência é que nós médicos cada vez mais vamos olhar para esse aspecto da mudança dessa percepção, talvez de uma forma mais positiva e não tão negativa. Doutora, uma divagação que não é a área da sua especialidade, quando a gente fala de substâncias que alteram o estado de percepção, o estigma e o medo talvez sejam uma derivação da consciência que cada um de nós tem do monstro que tem dentro de si e o medo de revelar esse monstro através de uma substância? Olha, eu diria que parcialmente pode ser que sim, pode ser uma das preocupações. Eu vejo muitos pacientes dizendo que tem medo de perder o controle, né? Então, nós não temos o controle sobre nada, muitas vezes nem sobre nós mesmos, como respondemos sobre as coisas, mas existe essa falsa percepção do controle, né? A medicina está indo muito de encontro à psilocibina, né? Como eu falei antes, o MDMA, a própria cannabis, são substâncias que podem expandir e aumentar a percepção da pessoa sobre a própria realidade, né? Eu trabalho com muitos pacientes que também buscam esse tipo de terapia e até dentro de consultórios mesmo, não como muita gente imagina em festas e etc, não, de uma forma até rígida, até, enfim, né, deitados num sofá com um terapeuta, etc. Eu acho que existe um desconhecimento, eu acho que o maior problema de tudo sempre é a falta de educação sobre o tema, não só o medo de si mesmo, né, que isso existe também, mas o medo de não saber o que pode acontecer, né? E essas 3 substâncias que eu falei, principalmente a psilocibina e o THC, por exemplo, são substâncias extremamente seguras em relação à possibilidade de uma overdose, ou a você fazer realmente, ou você alterar uma bioquímica, um metabolismo importante, ou você ter algum evento adverso no futuro. Enfim, eu acho que o nosso papel, né, como educador, eu como profissional da saúde, é trazer luz para esse tema, porque nós, dentro do próprio tratamento da saúde,
das doenças mentais, hoje, no meu ponto de vista, nós estamos muito aquém de termos sucesso. Eu acho que a grande maioria das pessoas que eu conheço hoje, que mesmo sobre a vigência de um tratamento antidepressivo ou com algum ansiolítico, persistem os sintomas de ansiedade e depressão, não estão extremamente felizes com os tratamentos mentais que estão fazendo, e o que eu vi, pelo menos agora com a pandemia, é aumentar muito esses casos de ansiedade e depressão. E a própria medicina, no meu ponto de vista, hoje, do jeito que ela é feita, ela não foi feita para te curar ou para te deixar bem, sem, obviamente, querer tirar a importância desses medicamentos. Não estou dizendo isso. Eles têm sua validade, seu momento. Eu acho que é o segmento e como nós fazemos é que pode ser melhorado. Doutora, é a primeira, com certeza, de outras visitas, se a senhora aceitar o nosso convite futuro. Muito obrigado. Nós aqui tivemos uma aula com autoridade, com esclarecimento, e eu acho que o nosso papel aqui na Gregário é levar essa informação para o público geral, e a senhora foi fundamental tratando desse assunto que é tão desconhecido e que tem um estigma talvez exagerado, e que a gente precisa saber usar de forma apropriada. Eu que agradeço, Álvaro e Nicolas. Por favor, sempre que vocês quiserem conversar comigo, estou à disposição. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. Muito bem, você acabou de ouvir o Álvaro e o Nico conversando com a doutora Paula Daustella. Essa conversa fez parte originalmente do nosso episódio 81 Cannabis, que você pode ouvir completo no seu player de podcast favorito ou também no nosso site. A gente lembra você que a gente tem feito um conteúdo muito bacana sobre o Tour de France, uma cobertura diária, que a gente tem se dedicado bastante e tem trazido um grande retorno pra gente. Tem muita gente acompanhando e a gente está muito feliz. Então, se você ainda não conhece o Gregário Cycling, está chegando agora aqui, sempre refazendo o convite para que vocês sigam a gente nas mídias sociais, que vocês interajam conosco, opinem, comentem, tragam novas ideias. Nosso episódio é sempre uma conversa, é sempre uma troca entre nós, os convidados, e você que escuta a gente aqui no Gregário Cycling. Um grande abraço e até a próxima semana.